Vocês estão vendo aqui minha tela normal? Uhum. Sim. Tá. Então, beleza. Vamos lá. Primeiro eu queria dizer, se eu sair muito do tema ou algo assim, vocês me avisam ali, porque pode acontecer muito, porque o tema ali é muito abrangente, então pode ser que eu saia bastante de vez em quando. Beleza. Meu nome é Christian, eu trabalho ali na importação de dados e eu vim fazer essa talk aqui sobre open source. Na verdade, não é só sobre open source, né? A gente vai falar de um monte de coisa aqui. Sobre a filosofia, história, licenças, um monte de desvantagem, vantagem, comparação ali. Daí no final sobre aplicações dentro da XC, né? No final também vão ter alguns tópicos opcionais, caso vocês queiram, tenham interesse em algum, dá pra entrar ali também. Vamos lá. Na verdade, vamos começar assim. Vocês certamente já usaram algum aplicativo lá e no aplicativo tinha os termos de serviço e vocês só clicaram aceitar ali e seguiram. Então, quando eu fui fazer o material do seu talk, eu encontrei esse site aqui, Terms of Service Didn't Read, que basicamente aponta todos os termos de serviço que você está aceitando ao usar o aplicativo, mas que não necessariamente você sabe que está aceitando, né? Tem umas empresas famosas aqui, por exemplo, vocês sabiam que a Google pode ler todas as suas mensagens privadas, tanto de e-mail quanto qualquer serviço da Google? Ou que o Facebook pode, quer dizer, a sua identidade no Facebook é usada para mostrar anúncio para os outros usuários? O porquê que eu estou mostrando isso aqui, eu acho que vocês vão entender um pouco depois. Mas são coisas importantes ali para sua privacidade na internet. Beleza. Vamos começar aqui. Primeiramente sobre o Richard Stallman. Richard Stallman é um hacker, é uma figura muito importante nesse mundo de open source e software livre, né? Não que não... Como é que eu minimizo aqui? Aqui. Esse maluco aqui. Não que o termo, a filosofia de software livre não existisse antes dele, mas foi depois dele que meio que se difundiu esse termo. Foi ele quem criou meio que os 4 mandamentos do software livre. Para tu dizer que um software é livre, tu tem que seguir esses 4 mandamentos. E ele também é considerado praticamente uma divindade entre alguns usuários. Tanto que tem esse link aqui, rms.sexy, que é basicamente só fotos dele com um notebook em lugares completamente aleatórios. Tá ligado? O nome do site é Our GNU Lord. Daí, sei lá, tem um monte de imagem aqui. Enfim, esse Richard Stallman foi o criador da GNU. Não sei se vocês já ouviram falar da GNU, a gente vai falar um pouco mais depois. Foi o criador do Emacs. E se vocês já compilaram alguma coisa em C, por exemplo, vocês já usaram o GCC. Foi ele que criou também, né? Mas principalmente esse cara aqui, foi, foi o criador da GPL, que é a licença a principal licença de software livre. Pô, esse velho aí é massa pra caralho. Uma vez eu conheci ele. Enfim. Daí, o Alex também me pediu daí
para eu falar um pouco mais sobre as licenças. Eu, sinceramente, não consegui resumir muito bem isso aqui. É, tanto que está aqui o meu arquivo inteiro. Mas aqui estão as 4 liberdades que ele falou. Basicamente, essas liberdades são contadas assim mesmo, tá? Começa no zero ali, ele quis fazer assim, isso aí. Basicamente, a liberdade zero é de executar qualquer programa, executar o programa, no caso, para qualquer propósito. Tanto para o bem quanto para o mal, né? Você é uma pessoa livre, então é, muito do software livre ali acaba vindo dessa questão de filosofia. É meio chato, na verdade, mas é, foi assim que começou, né? Beleza. A liberdade número 1 de estudar como o programa funciona e adaptá-lo para suas necessidades. Daí tu tem que ter o acesso ao código-fonte, né? Beleza. A número 2, ou a terceira, é a liberdade de redistribuir cópias, de modo que tu possa ajudar as outras pessoas, né? E a quarta é a liberdade de aperfeiçoar o programa e redistribuir seus aperfeiçoamentos. Tanto fazendo o patch de correção ou, sei lá, reportando bugs. Enfim, aí eu dividi as licenças aqui. Vamos passar logo por isso que daí essa parte mais chata daí já fica para trás, né? Beleza. Vamos começar aqui. A licença BSD. Ela foi a primeira licença de software livre, mas não é a principal. Ela foi criada para Berkeley Software Distribution, que é basicamente o desenvolvimento de software da faculdade de Berkeley. Foi criada para os BSDs, né? A gente vai falar mais dos BSDs depois também. Beleza. Tem a do MIT, que é uma das mais famosas hoje em dia também, que é bem parecida com a BSD. E também, ela também é conhecida como MIT barra X11. O X11 ali é o servidor de janelas ali que gerencia as janelas assim no Linux, tá ligado? Beleza. É, Tem a da Apache, que foi criada pela Apache, né? Só para gerenciar os projetos deles. Beleza. Aí tem a GPL aqui, que foi a que o Richard Stallman lá criou. Tem, tem 2 versões da GPL que são mais famosas hoje em dia, a 2 e a 3. É, Beleza. É a principal licença de software livre e tem uma parada com essas licenças. Tipo, ali, tá vendo que eu escrevi permissivas, recíprocas totais e recíprocas parciais? É como se fosse assim. É, ó, a licença BSD. É, por que que o macOS, por exemplo, se baseou o kernel deles em um BSD e não num Linux que roda na GPL? É, Simplesmente porque eles podiam pegar o código do BSD ali, fechar o código e usar pro sistema deles. Então, isso é permitido na licença do BSD, tá ligado? Na GPL já não é. Se tu pega um aplicativo que esteja rodando a GPL e fecha o código dele, tu tá violando a licença. Mesma coisa que craquear um software, por exemplo. Tu tá violando a licença, tá ligado? Tem essa AGPL, que é basicamente a mesma coisa que a GPL, só que para permitir através da rede. É, Daí tem as recíprocas parciais, que é basicamente se tu usa essa LGPL por exemplo, tu faz uma biblioteca de um software ali com essa LGPL. Se essa biblioteca for usada num projeto maior, é, dá pra, tipo, não viola a licença dela. E nem o software lá, mesmo sendo proprietário, não precisa ser, é, não precisa ser aberto o código dele. Vocês estão conseguindo entender, tá aí? De boa?
Sim. Beleza. Eu juro que já vai deixar de ser tão chato assim. Tem que, tipo, vou dar uma mão, né? Tem que sempre tomar cuidado com a GPL, porque ela é uma licença que interfere em outros softwares por meio de integração de rede, né? Por exemplo, se o IXC fizesse, por exemplo, o uso de um software, supondo que o FreeRadius, né? Que no caso o FreeRadius ele é GPL, né? Se, se ele fosse a GPL, o IXC deveria ser de código aberto simplesmente por fazer integração com ele, né? Então, tipo, tem que tomar muito cuidado. Nunca, tipo, quando você pega softwares na internet e tal, os que vêm com a licença AGPL, né? Ela interfere, a licença deles interfere sobre a licença do teu código, sobre o que você pode mexer ou não com esse software, né? Então, qualquer integração deve ser, tipo, código aberto também. Dizem que ela é uma licença, tipo vírus, né? Ela é uma licença que contamina, né? E tomar cuidado com os projetos do GitHub, né? Que quando você cria um projeto lá e não seta qual licença que é, por default, ele vai com a licença MIT, né? Então, praticamente o código não é teu, né? A pessoa pode usar ele, você não vai ganhar nunca nada por ele. Ela não vai precisar nem pôr teu nome lá. Então, tem que tomar um cuidado, né? Quando você criar um projeto código aberto, você tem que especificar uma licença, né? Especificar um copyright, pelo menos, dizer que você é dono do software, né? É isso aí. Exatamente. Mas por que exatamente que essas GPL e AGPL são assim, tipo como licenças virais? Unicamente por causa do contexto em que elas foram criadas. Lá, quando o Richard Stallman, lá tava, aquele velho barbudo ali, tava pensando lá em como ia fazer as licenças, ele viu que a maioria dos softwares que estavam rodando, que estavam ficando famosos, eram de código fechado, né? Aí o intuito dele foi basicamente fazer uma licença ali que fosse uma licença viral, para basicamente deixar mais aplicativos de código aberto, sem, tipo, se tu não quiser virar a licença, né? Aí tem um quadrinho aqui também, eu deixei, sei lá, não tá bem apresentável, mas eu só queria mostrar essa linha ali da clareza, simplicidade e da adoção aqui, que basicamente a maioria delas é de complexidade média alta, só a LGPL que tu consegue entender de boa, assim, quando vai ler, se for ler, né? Aí a adoção delas. É, a BSD é alta, a MIT baixa, média, enfim. Só essa AGPL aqui que é baixa e MIT. Enfim, das licenças é isso aí. Beleza. Enfim, o Richard Stallman ali criou esse projeto GNU, né? O GNU é basicamente um acrônimo para GNU is not Unix. É, o GNU é basicamente o que ele é hoje em dia é basicamente um conjunto de ferramentas ali que o Linus Torvalds usou depois para fazer um sistema operacional completo, né? Porque o Linus Torvalds só tinha o kernel Linux e o GNU tinha o resto das ferramentas. O GNU também tinha um kernel ali, o nome é Herd, mas não era um kernel muito bom, tá ligado? Ele não tinha tantas funções e até hoje em dia, se eu não me engano, ele só é disponível para 32 bits, né? É, o GNU com base naquelas quatro normas lá, 4 mandamentos, que diz se uma distribuição Linux, ou como eles gostam de chamar GNU Linux, é livre ou não. E eles têm uma lista muito grande aqui de distribuições que eles consideram. É isso aqui. São essas aqui as distribuições e eles falam por que eles não aceitam a maioria das distribuições. Por exemplo,
o Arch, porque eles não aceitam, CentOS, o Debian. Mas, basicamente, a maioria delas, eles não aceitam, eles são bem chatos de aceitar, na verdade, mas eles não aceitam também porque dentro do próprio kernel Linux tem o que eles chamam de blobs, que são basicamente, por exemplo, o Ubuntu vai fazer uma nova versão do Linux dele, beleza? No kernel do Ubuntu, que eles modificam o kernel, tem vários drivers ali pro teu computador funcionar melhor. Mas nem todos eles são de software livre, né? Então isso são os blobs. E no kernel Linux cru ali do Linus Torvalds também tem alguns blobs. Aí o Debian usa esse kernel padrão do Linus Torvalds, que ele desenvolve lá, ele pega lá, fala, isso aqui entra no kernel, isso não, e daí eles colocam direto no Debian. E isso faz com que eles não aceitem o Debian. Mas o Debian está a caminho de ser 100% código livre também. A questão do Fedora aqui é basicamente porque eles têm tutoriais na internet também de como instalar software não free, que que só por causa disso daí eles não deixam participar do clubinho deles ali. Uma alternativa para essas distribuições seria usar esse kernel aqui, que é basicamente um Linux Libre. Eles pegam o kernel do Linus Torvalds e tiram tudo que for não free, tá ligado? É, essa distribuição, essas distribuições que eles aceitam aqui, praticamente todas elas usam o Linux Libre ali. Essa aqui, essa PureOS, é uma das melhorzinhas que tem até. Inclusive, eu tenho numa máquina virtual, dá pra mostrar pra vocês ali depois. Enfim, é, esse Richard Stallman, ele é extremamente extremista no que ele faz. Ou seja, se você chegar pra ele com um vídeo no YouTube e mostrar assim, olha esse vídeo aqui que massa, ele vai falar, não vou ver. O YouTube é de código fechado, então eu não vou ver isso aí. Se tu quiser me mostrar o vídeo, me mostra em alguma plataforma de código aberto, tá ligado? Então ele acabou se tornando, ou sempre foi, bem extremista nessa questão de software livre. Beleza. O Richard Stallman também foi o criador da Free Software Foundation, que é essa aqui, que gerencia também quais aplicativos ali vão ser considerados livres ou não. Aqui eles falam que eles têm 4.000 membros ali em 76 países que apoiam eles, né? Beleza. Só que essa parada toda filosófica ali não tava indo muito pra frente, tá ligado? Tinha toda essa questão de filosofia toda pronta, mas como é que tu ia aplicar isso num mundo onde, sei lá, o Windows estava reinando ali, estava no hype, tinha o macOS também crescendo pra caramba, como é que ia ter espaço para software livre ali? Aí, esse cara aqui, o Eric Raymond e o Bruce Perens, não sei, tá, enfim, esses dois aqui criaram essa Open Source Initiative, que daí a gente tem a diferença de software livre e software de código aberto, né? Software de código aberto não necessariamente é livre. É, é, é bem complicado de explicar, é uma linha muito tênue entre essas duas. Mas eu gosto de ver assim. O open source é basicamente um software que não dá chilique assim de trabalhar com o software proprietário junto. Por exemplo, se eu tenho o Google Chrome é um ótimo exemplo disso. A base do Google Chrome é o Chromium, que é software livre, e a interface lá que a Google usa do Chrome é proprietária.
segundo o open source, isso é muito bom, porque está usando uma parte do software de código aberto. Mas segundo o software livre ali, é, eles não gostam, tá ligado? Tem que ser 100% livre, na risca. Vocês estão me acompanhando até aí? Tá muito chato. Tá, pode continuar. Tá. Beleza. Vamos lá. Free Software Foundation, beleza. Tem a Linux Foundation também, que foi criada um tempão depois. Eu só tô com ela aqui para mostrar a membership dela aqui. Linux Foundation é uma fundação que ajuda todos os projetos de código aberto. Quer dizer, todos os que ela consegue, né? Mas principalmente o Linux. Tá aqui. Tá. Enquanto ele carrega aqui, que eu esqueci de clicar naquele menu. Enfim, o Linus Torvalds. Esse é o criador do Linux e do Git. Ele criou o Linux ali quando ele estava na faculdade. Daí o Git veio logo depois para ele conseguir gerenciar o versionamento do próprio Linux, né? Foi duas criações muito braba só para conseguir criar uma, né? E ele é conhecido também pela honestidade exagerada que ele tem. Por exemplo, aqui nessa foto aqui fizeram uma pergunta para ele sobre a Nvidia. E ele falou: Nvidia foi a pior companhia que a gente trabalhou com. E daí falou Nvidia fuck you, tá ligado? Numa entrevista séria. Tem até vídeo dele falando isso e mostrando o dedo na internet. Enfim. Tá. Carregou aqui os membros da Linux Foundation. Vocês podem ver que tem um monte de membros bem conhecidos aí que estão na Linux Foundation. Esses Platinum Members aqui são membros que doaram muitas quantias de dinheiro já. Então, vocês podem ver que a Google está aqui, a Huawei, a Microsoft, a Red Hat, a Intel, enfim, tem muita coisa. Até a Baidu está aqui. Entender. Enfim, a Adobe também. Todas essas empresas estão colaborando direto ou indiretamente, né, com a maioria dos projetos, com os projetos que ela ajuda, né? Não somente com dinheiro, né? Tipo, eles contribuem com o desenvolvedor. Por exemplo, a Huawei, por exemplo, precisa de uma funcionalidade no kernel ou uma melhoria no kernel para algum equipamento deles e eles pagam, por exemplo, um desenvolvedor para fazer essa melhoria, né? Então eles, assim, como eles não podem pagar diretamente para o kernel, porque o kernel não é bem o Linux não é bem uma empresa, né? Eles fazem uma doação, né? Ou eles emprestam um programador deles para contribuir, né? Um programador deles para desenvolver. Mesmo que essa funcionalidade vá servir para todos os concorrentes deles, etc., porque o negócio tem que ser aberto, né? Isso aí. É... Beleza. Aqui tá. Beleza, aqui o Linux que ele criou. Uma curiosidade só, esse pinguim se chama Tux e é Tux por causa que o nome dele é Torvalds Unix. É só isso. Vamos continuar nos slides. Tá. Tá aqui. Basicamente aqui toda a árvore genealógica do Linux ali, toda a timeline. Desde os. Deixa eu tirar aqui. Desde os. De que saiu dos Unix lá até virar Linux. Dá um Ctrl menos aqui, que daí talvez dê pra ver melhor.
Ó, vocês podem ver que o Debian aqui, só o Debian, cada risquinho desses é uma distribuição que foi uma ramificação do Debian, né? É, dá pra ver que tem muita distribuição, e até o Ubuntu aqui, é, se for considerar que o Debian, do Debian saiu Ubuntu e do Ubuntu saiu tanta distribuição, né? Tem, tem um monte. É, deixa eu ver. Queria dizer que até tem um Christian Edition aqui, baseado no Ubuntu. Fizeram um Linux só pra mim, você acredita? Enfim. Aí, dos Unix, basicamente, surgiram três vertentes ali mais famosas. Que é a do Debian, a do Slackware e depois da Red Hat. O Slackware é o Linux mais antigo vivo até hoje. O criador dele é chamado pelos usuários de Slackware como o cara. Eles chamam ele assim, o cara. Deixa eu ver. Aí tem o Red Hat, que antigamente ele era desenvolvido meio que sozinho. Hoje em dia ele é baseado no Fedora, ou seja, o Fedora é mantido pela comunidade. Aí chega a Red Hat, que a gente vai falar da empresa deles depois, chega e baseia o Linux dela no Fedora e ganha um monte de dinheiro com isso. Muita gente não gosta da Red Hat porque ela meio que quase que explora a comunidade, tá ligado? É, eu queria achar um jeito de, tipo, demonstrar o quão bom é esse negócio de comunidade no Linux. Eu até tenho um post aqui depois que eu posso mostrar, mas é um negócio muito complicado de explicar. Ó, aqui no final também tem os Android, tá? Os Android também são Linux, né? É, beleza. Agora sobre o macOS, BSDs e macOS. Beleza. Ali vieram dos Unix alguns BSDs. É, aí chegou a Apple lá e pensou, como é que a gente vai fazer o sistema operacional? Eles basicamente chegaram ali e se basearam na maior parte no FreeBSD. Eles pegaram, tipo, juntaram um monte de BSDs ali, pegaram um monte de partes, mas o principal foi do FreeBSD, que é até hoje, se eu não me engano, é o sistema que tem o firewall mais seguro do mundo, tá ligado? Em compensação, o Torvalds ali pegou o Minix, que é tipo um Unix, só que mini, e, e fez baseado no Minix, né? O Linux dele. Ele teve contato com o Minix na faculdade lá, daí tava analisando o terminal lá, a command line, e percebeu que ele podia fazer melhor, ou que não era tão completo quanto ele queria. Aí ele lançou a versão do Linux ali. Sobre o negócio de comunidade. É, Não sei se vocês sabem, mas no Linux tem essa parada de placas de vídeo híbrida em notebooks. Basicamente, tu tem um notebook com é, a placa de vídeo da Intel e da Nvidia, ou AMD e Nvidia, ou AMD e AMD, Intel e AMD. É, Basicamente, a maioria das distribuições não conseguem rodar direito. É, Seja por incompatibilidade, quanto... Eu não sei ao certo. Daí veio esse usuário aqui, esse Gideon, e sem receber nada, tá ligado? Ele fez um tutorial extremamente completo, tá ligado? Tanto explicando por que acontecia ali. Eu falei com ele no Telegram, ele falou que realmente só fez isso aqui pra ajudar a comunidade, tá ligado? Mais nada. Ó, vocês podem ver que ele deixa até como configurar o Groove ali pra, pra
deixar certo a NVIDIA. E depois colocou até uma dica extra aqui para rodar na Steam. Enfim, basicamente rodar jogo no Fedora. Pode parecer um negócio simples, mas é um negócio que a comunidade se mobiliza para deixar o software melhor. Beleza. Mas enfim, porque eu também não estou aqui para dizer, é, parem de usar software proprietário ali, ser um Richard Stallman da vida e falar software proprietário ruim, software de código aberto bom. Não é assim que funciona, né? Eu tô aqui só para meio que mostrar o outro lado, que tem pessoas que nem o Richard Stallman que acreditam que tudo deve ser aberto a qualquer custo. Enfim, o software de código aberto ali, software livre, tem vantagens e desvantagens. Na verdade, para mim foi bem difícil escrever as desvantagens. Eu tive que pensar bastante. Uma das principais vantagens que eu vejo é a comunidade. Sem a comunidade, um software livre praticamente não existe. Tipo, a comunidade tá ali reportando bug, enviando dados de uso para eles, tá ligado? Tá sempre ali. Por mais que, por exemplo, eu use um software livre e não faça isso, muitas pessoas vão fazer. E eu só tá usando ali, eu tô meio que popularizando sem querer. O custo. Geralmente esse custo aqui ele não existe, geralmente. Mas depois a gente vê como é que as distribuições lucram, né? Porque tem jeitos bem diferentes e bem estranhos, na verdade. O caso do Elementary OS, depois a gente vai falar. Sobre a questão de segurança. Geralmente um aplicativo que tem o código aberto, ele tende a ser mais seguro. Eu vou dar um exemplo agora do ProtonMail. Não sei se vocês conhecem esse provedor de e-mail aí, mas é um dos provedores de e-mail mais seguros que existe hoje. Os aplicativos dele hoje são todos de código aberto. Mas a questão é que o de Android ali foi o último que eles abriram o código. O que aconteceu quando eles abriram o código? Basicamente a comunidade foi lá e reportou 3 falhas de segurança média e 2 pequenas, tá ligado? Que se o código fosse fechado, eles simplesmente não, provavelmente iam demorar muito ou se pá, nem iam encontrar essas falhas. A impressão que eu tenho é que quando um aplicativo é de código fechado, um programa é de código fechado, é, ele, é, ele, é, ele é mais alvejado por pessoas maliciosas. Tipo, a pessoa vai lá e vai tentar ao máximo quebrar o sistema para ver, tipo, como um desafio. Quando é de código aberto, geralmente eles só querem ajudar, não que seja a regra. Também tem gente que é meio vacilona nessas paradas. Mas geralmente é para ajudar, né? Aí eles conseguiram corrigir as falhas do Android ali em 2 toques, né? Foi rapidinho, fizeram tudo. Também tem a velocidade. A velocidade de. A velocidade não. Eu não quero dizer tanto a velocidade de que o software corre ou como ele roda, tá ligado? A velocidade pode ser a velocidade de correção de bugs, de correção de falhas, de desenvolvimento em si. Se é um aplicativo grande, a velocidade de que a comunidade vai ajudar é maior. Até porque a comunidade vai ser maior. Não sei se vocês estão entendendo que os aplicativos de código aberto giram muito em torno de comunidade. É, basicamente, todo mundo desenvolvendo, ajudando ali. É, geralmente, os aplicativos de código aberto são mais leves. E essa questão da liberdade e da transparência é mais, é, num, é mais visto
no contexto empresarial, né? A questão de liberdade é da pessoa mesmo. Tanto se sentir mais livre usando, tipo, confiando no aplicativo, que ele não vai violar seus direitos sem te falar nada. Daí a transparência, eu tenho uma empresa aqui, que eu sempre gosto de mostrar ela quando eu falo sobre transparência, que é essa Purisme. Essa Purisme, não sei se vocês lembram daqui, cadê? Essa Purisme é dona desse PuriOS, que é, que é validado pela Free Software Foundation lá. Cadê? Aqui. Basicamente, eles fazem Linux e fazem hardware também. Mas eles não fazem 100% do hardware, eles compram a maioria. Mas os notebooks deles ali rodam Intel, por exemplo. Mas por que ela é tão confiável? Por que ela é tão transparente? Eles basicamente pegam o notebook ali e vão retirando o máximo de software que está no hardware ali, até o computador literalmente não conseguir ligar mais. Quando eles chegam nesse ponto, aí eles começam a desenvolver o firmware para aquele notebook todo de código aberto e postam na internet. Eles já falaram publicamente, você não precisa confiar na gente, você pode confiar só em você e olhar o código, tá ligado? Vocês estão ouvindo ele? Sim. Beleza. Só para ter certeza. É que não estão prestando atenção. Beleza. Essa empresa aqui também ela é dona dos notebooks mais seguros do mundo. Não tanto por ser de código aberto, mas porque tu tem alguns switches ali do lado que tu pode desligar manualmente cada propriedade do sistema. Por exemplo, eu quero desligar o Wi-Fi, eu vou ali e dou um clique no botão. Também eles têm tipo um USBzinho que fala se teu computador foi violado ou não. Por exemplo, se alguém tentou ligar ele ou se alguém tentou alterar algum arquivo. Basicamente, tu pluga o USB e ele dá um LED se foi ou não. Aí tu pode saber se, sei lá, tu deixou num hotel e foi fazer outra coisa e voltou e o PC não deu aquela parada. Tu sabe que tu tem que tirar teus dados e formatar, ou eles até têm um serviço para quem mora nos Estados Unidos para meio que resetar 100% o teu notebook. Tipo, excluir tudo que tem e rebuildar, como dizer assim. Enfim. As desvantagens, o extremismo aqui eu deixei em primeiro lugar, porque as pessoas que levam muito a sério o software livre ali, tipo a Free Software Foundation, eles acabam sendo muito extremistas, tanto quanto o Richard Stallman. A segunda é marketing e marca. Esse aqui, vocês conhecem, todo mundo aí deve conhecer o Photoshop. Beleza, no Linux a gente tem um negócio bem parecido que se chama GIMP. Vocês conseguem ver essa tela também? Sim. Beleza. Vocês acham que alguém vai sair do Photoshop lá, que é mó sistema caro da Adobe, que eles têm muitos desenvolvedores e tem nome, pra vir num negócio com a foto dessa topeira aqui? Só se o cara gostar muito de software livre, né, mano? O cara vai olhar para essa topeira ali e falar: isso aí foi barato de fazer, vou continuar no meu Photoshop, tô de boa. Dá pra lembrar do Paint, né? É. Eu já uso porque eu não tenho dinheiro para pagar o Photoshop. Aí teve uma briga na comunidade desse GIMP aí para basicamente mudar o aplicativo só o nome e a marca. Só que muita gente não gostou, porque
se tu tá usando software livre, tu tem que saber que tu tá usando software livre. Daí veio esse Glimpse, que é basicamente o mesmo aplicativo, só que com uma marca um pouquinho melhor. Pelo menos ele dá pra dar um desconto, né? Se eu fosse olhar, eu testaria um aplicativo assim. Assim, só gostando muito. Coitada Beleza. da topeira, mano. Beleza. Tem as ramificações exageradas também, que eu acho isso tanto uma vantagem quanto uma desvantagem. Só que eu acho mais desvantagem do que vantagem. Vocês podem ver... sai tela. Cadê? Vocês podem ver no próprio Debian aqui, um usuário vai sair do Windows lá, por exemplo. Ele vai chegar no Linux e vai pensar, beleza, só tem um ali, vou escolher, beleza. Daí ele chega, tem uma chuva de distribuições aqui. Só no Debian aqui tem um monte, daí ele chega na base Ubuntu, tem mais um monte, ele não vai saber o que escolher. Isso acaba deixando mais precisa a decisão dele. Por exemplo, eu quero usar um Linux específico com essas coisas específicas. Só que também vai ocupar mais desenvolvedores. Eu não lembro que empresa que foi que falou. Eles falaram basicamente, a gente não precisa mais de distribuições Linux, a gente já tem demais. O que a gente precisa é aplicativos para as que já existem. E é isso aí. Basicamente, um monte de desenvolvedores estão se ocupando muitas vezes para nada. Todas essas linhas aqui que param na metade é porque o projeto foi descontinuado. Tá? Aí, sei lá, dá para ver que tem um monte aqui, né? Enfim. A compatibilidade também eu vejo como uma desvantagem. Não que seja culpa do Linux, os desenvolvedores não portar aplicativos para eles. Mas, querendo ou não, é uma desvantagem. Por exemplo, tem um designer lá que só consegue trabalhar com Photoshop. Não importa o GIMP ali, ele não consegue trabalhar com o GIMP. Ele não vai conseguir migrar para Linux tão cedo, tá ligado? Justamente porque a Adobe não desenvolveu o aplicativo dela para Linux. E isso é um problema com muitos aplicativos, na verdade. Não que seja culpa do Linux, de novo, mas não tem muito o que fazer. As empresas, tipo uma Adobe da vida, ela vai desenvolver onde ela tem lucro, o que é completamente certo. Daí ela simplesmente deixa de lado, fala, uma hora a gente tem que fazer isso, mas uma hora vamos deixar indo, até que seja mais popular no Linux, pelo menos. Beleza. Tem esse Eu Vi Linux aqui, que o intuito desse slide aqui é basicamente mostrar que Linux está em quase todo lugar. Tu pode perceber ou não. Esse post aqui é um tópico do fórum do Dio Linux, que é, na verdade, um amigo meu também. Basicamente, os usuários postando, não sei se eu vou conseguir abrir agora, na verdade, mas os usuários postando, tipo, eu vi Linux em tal lugar, o caixa do Santander deu kernel panic, tá ligado? É um monte de coisa assim. Daí entra na mesma coisa da Internet of Things. Basicamente, se tu quer fazer um sistema que rode minimamente em um negócio mínimo, tipo a pulseira da Mi Band, tu vai usar um kernel Linux, muito provavelmente. Não sei se vocês sabiam, mas as urnas brasileiras que a gente vota ali também rodam um Linux por trás. Inclusive, cadê? Aqui, ó. Nesse vídeo do Manual do Mundo, eles desmontam a urna eletrônica inteira e eles falam aqui que roda uma distribuição Linux, dá pra até ver o Tux ali. Tá ligado? Mais uma coisa. A Intel e os processadores da Intel já teve uma
uma treta ali, bem grandinha até, sobre eles rodarem o Minix. Lembra do Minix, aquele lá que o Linus Torvalds baseou o Linux? Eles rodam um sistema operacional inteiro dentro do processador deles, para gerenciar a coisa. Basicamente a treta foi assim, é, tem um sistema operacional inteiro dentro do meu processador, que tem acesso às minhas informações, até porque está rodando no hardware ali, mas eu não tenho acesso a ele. Não sei o que ele está fazendo ali. E, se eu não me engano, isso viola uma licença também, por isso que foi tão falado, né? Isso é usar o Linux indiretamente, na verdade. O Linux indiretamente, basicamente, teu roteador muito provavelmente está rodando um kernel Linux ali, e é isso aí. Enfim. Aqui, aplicativos open source são como reinventar a roda. Esse aí eu vi de uma pessoa uma vez no XC. Eu vou tentar explicar por que eu acho que não é. Vocês já ouviram falar do VS Code 1? Do VS Code já. A maioria deve ter ouvido já. Mas do VS Code 1. Sei lá, alguém aí? Não. Não. Só pegar Play Store. Só pegar a Store. Tá louco. Enfim, esse VS Code 1 é basicamente um VS Code, só que foi retirado todas as coisas não free deles. Tipo, tudo que é da Microsoft eles tiraram. Tem até um por que isso foi feito. É basicamente um aplicativo que, se tu gosta do aplicativo que a Microsoft faz, mas não gosta da Microsoft, eu não entendo muito bem isso, mas é isso aí. O aplicativo não tem nada a ver com a Microsoft, tá ligado? A única coisa ruim deles é que eles não conseguem colocar tantas extensões aqui, que é a principal vantagem do VS Code, ele poder instalar extensão pra caramba. Eles não conseguem colocar tantas porque tem vínculo com a Microsoft, algumas. Isso aí. Beleza. Tem esse Libre aqui, que seria uma alternativa ao YouTube. Deixa eu só ver um negócio. Tá. Esse Libre aqui é uma plataforma bem completa até, que tem basicamente um produtor de conteúdo vai ali e posta seu vídeo. Tem muitos canais ali que gostam muito de software livre, que o que eles fazem é basicamente postar o vídeo aqui uma semana antes do que no YouTube. Daí eles postam os dois. Sim, essa plataforma também monetiza os criadores de conteúdo. O que falta para uma plataforma dessa é só as pessoas postarem vídeos. De resto, ela é bem completa, na verdade. Beleza. Eu não vou mostrar o YouTube, né? Porque todo mundo deve conhecer o YouTube. Que nem aqui a Netflix, eu não vou mostrar Netflix. Mas eu vou mostrar LibreFlix. Essa aqui é a LibreFlix, vocês podem ver que é bem parecida com uma outra concorrente ali. Basicamente aqui tem mais vídeos ou documentários de domínio público, mas não necessariamente só isso, né? Cadê? Não sei se vocês já ouviram falar do filme Viagem à Lua. É um dos filmes mais antigos que a gente tem vivo até hoje. Esse aqui. É um filme de 1902. E eles têm aqui, tá ligado? É um filme histórico. Ah, não, cliquei pra assistir. Tá, enfim. De novo, o que um aplicativo desse precisaria é de apoio de alguém. Só. Mas seria reinventar a roda isso aqui? Eu acredito que não. Porque, por exemplo, o YouTube,
é uma das únicas plataformas de vídeo ali, naquele formato, que existe. É quase, não sei se dá para considerar tipo um monopólio de vídeos, mas é basicamente, ou tu assiste ali, ou tu não assiste. É simplesmente isso. Tanto, não importa se você gosta e quer acompanhar o produtor de conteúdo, se você não gosta da plataforma, e daí? Se tu quiser assistir o cara, tu tem que ir no YouTube. Ou seja, tu se obriga a seguir as políticas deles. O que, na verdade, violaria um direito teu. Tanto de privacidade, porque o YouTube fica coletando seus dados a todo momento, tipo, quanto de tu poder escolher outra plataforma se você quiser. Por essas coisas que o Richard Stallman e a Free Software Foundation, eles lutam para basicamente garantir os direitos das pessoas de, sei lá, ter escolha, né? Tá? Eu também vou falar da suites Office, dos pacotes Office. Eu já conheci muitas pessoas que não sabiam que existia um pacote Office além do da Microsoft. Não sei se vocês viram, mas eu estou usando o LibreOffice aqui. Sei lá, eu gosto. Mas se tu não gosta do LibreOffice, tem outras alternativas, tá ligado? Não é só o da Microsoft e o LibreOffice que existem. Tem o OnlyOffice, que é de código aberto também. Tinha um outro de código aberto, mas eu esqueci o nome, então nem coloquei aqui. Mas tem 2 de código fechado que são multiplataforma também, que é o WPS Office e o SoftMaker Free Office. Sempre que alguém tá migrando para Linux, que eu estou ajudando ali, o cara não consegue usar o LibreOffice, eu instalo esse aqui. Justamente porque ele tem a compatibilidade com todos os arquivos da Microsoft e tem o mesmo visual. Mesmo não sendo de código aberto, é bom porque não vai prejudicar o uso da pessoa, né? Não vai prejudicar o trabalho da pessoa. Sempre quando uma pessoa vai escolher um aplicativo para usar, eu pelo menos sempre indico não necessariamente antes ser um aplicativo de código aberto, se for melhor, mas primeiramente ser um aplicativo multiplataforma, porque tu não sabe como é que vai ser o futuro, se vai ter um sistema operacional novo ou se eu vou querer sair do Linux uma hora e ir para o Windows. É, eu vejo o sistema operacional que a pessoa usa não como critério, mas tipo, uma pessoa tem que poder migrar de sistema operacional sem precisar se preocupar com os aplicativos. Por isso, muito melhor um aplicativo que seja multiplataforma. Se eu comprar um macOS depois, eu vou poder continuar usando os aplicativos que eu gosto, sem ter aquela curva de aprendizado, né? Mas se tiver 2 multiplataforma, um de código fechado e um de código aberto, eu particularmente vou preferir o de código aberto, tanto pela velocidade que ele é desenvolvido, quanto é, pelo preço, né? Que geralmente os códigos fechados são pagos. Enfim. Beleza. Aqui, é possível lucrar com código aberto? Basicamente, aqui eu dei uns exemplos de algumas empresas e como... Opa, foi mal. Aqui eu dei uns exemplos de algumas empresas e como elas lucram quase só com software livre. A Red Hat. A Red Hat é uma empresa, eu expliquei lá, ela é baseada no Fedora, ela tem o sistema operacional dela principal baseado no Fedora, e ela foi comprada por 34 bilhões de dólares pela IBM. É muito dinheiro. Sei lá, eu acho muito dinheiro. Tá, tá aqui, essa Red Hat. A Purism. A Purism é aquela que a gente viu antes, que eles retiram a maior parte do software lá
Essa empresa basicamente ganha dinheiro vendendo o hardware dela, ganha fazendo aquelas limpezas que eu expliquei, e agora ela está fazendo também uma rede de. Como é que se fala? Tipo, a Claro faz com os telefones ali, tipo de telefonia. Ela está fazendo uma coisa de telefonia completamente privada, tipo, segura, eu acho. Não sei explicar. Beleza. Tem a Mozilla, que basicamente ganha dinheiro com doações e serviços também. A System 76, que é a empresa que faz o Pop! OS, que é o Linux que eu uso no meu computador de lazer ali, que ele vem com um monte de coisa pronta já, então é cômodo. E eles vendem hardware também. Esses aqui basicamente vivem de vender hardware, basicamente. Eles vendem, enfim, notebook, computador de mesa, servidor e aqueles computadorzinho mini, tipo aqueles Maczinho que a gente tem no XC. Enfim, aí como que distribuições Linux lucram? Isso aqui foi uma dúvida para mim por muito tempo, na verdade. Tanto quanto eu estava no Sedup, que eu fiz o curso técnico, é, eu não consegui entender como é que distribuições Linux conseguiam se manter vivas se eles ofereciam o programa completamente gratuito. Eu só conseguia ver aquela forma como do Windows, eles vendem um software e entregam. Mas daí eu descobri que não necessariamente é assim. O Linux Mint, por exemplo. Não sei se vocês conhecem, mas esse aqui é para ser um Linux User Friendly, que é basicamente para as pessoas ali, o usuário final ali chegar e usar. A minha avó, na verdade, usou por muito tempo, se eu não me engano, ela ainda usa esse Linux aí. Eu coloquei para ela e, inclusive, ela falou com o próprio Diolinux, que eu coloquei ela para falar com ele. Foi muito engraçado. Ela não sabia muito o que falar. Mas o Linux Mint ganha basicamente com doações, seja de servidores para hospedar o Linux deles, quanto quanto com doações mesmo. Por exemplo, em 2019, em dezembro aqui, eles receberam 25.352 dólares só de doações. Não que seja algo que dê para considerar, todo mês aqui a gente vai ganhar tanto de doação, até porque não dá para considerar. Mas é algo que ajuda muito um projeto desse. O Linux Mint recebe bastante doações dos usuários finais, justamente por ele ter tido essa iniciativa de pensar no usuário final. Os Linux, geralmente, que nem eu expliquei naquele negócio de marca, é, ele, as pessoas que desenvolviam para Linux geralmente não pensavam nos usuários finais. Tá funcionando ali no terminal? É isso que a gente precisa. A gente sabe mexer, então tá bom. Mas hoje em dia é mais pensado nos usuários finais. Tem o Ubuntu, que é basicamente a Canonical aqui. A Canonical lucra com serviços também. É, uma curiosidade só pro Ubuntu. A primeira versão do Ubuntu era conhecida como Debian marrom, ou Brown Debian, porque basicamente não mudava nada do Debian, só a interface. Era marrom. Pensa num negócio feio. É, Tá. Desculpa, eu acho que eu acabei esquecendo de abrir esse aqui, mas é importante para Talk. Essa distribuição aqui, é, na verdade, eu nunca usei, sinceramente, mas é uma distribuição que tem a filosofia de pague o que você quiser. Por exemplo, aqui, ó, pague o que você quiser. Eu posso pagar 10 dólares para fazer download, 20, 30, posso pagar 999 milhões ali, ou eu posso pagar 0 dólares e baixar gratuitamente. Isso não é um bug do
site deles é para ser assim mesmo. Na verdade, a lojinha deles tem muitos softwares que são assim. Tu pode pagar o que tu quiser. Quanto tu acha que vale o software que eles fizeram, por exemplo? É uma ótima maneira de meio que receber doações. Beleza. Tá. As aplicações da XC. Ó, eu vou falar um negócio agora, mas não é pra vocês rir, tá? Oi? Pode mutar esse microfone, Júnior. Tá bom? Ó, quando eu cheguei na XC, basicamente eu tava ali no suporte geral, tinha um caderninho e eu peguei a última página assim, comecei a escrever um monte de dúvida que eu tinha sobre XC. Daí cheguei lá pro JJ com meu caderninho assim, abri, viu, tem umas dúvidas aqui. Daí pedi pra ele, por que que o XC não é open source? Daí, daí ele riu ali de mim, daí me explicou um monte de coisa. Depois de um tempo ali eu fui entender mais e mudar um pouco o meu pensamento que eu era um pouco mais extremista um tempo atrás. Hoje em dia, tipo, se é open source melhor, mas se não, fazer o quê? O que importa é teu produto final, né? O que importa é tu fazer um produto de qualidade, não importa com que software, na verdade. É, beleza. Eu tô ali no setor de importação de dados. Eu acho que sou o único que não usa o PHP Storm ali. Quando eu cheguei na importação de dados, basicamente o JJ não quis me dar licença. Tô brincando. É, ele falou que não tinha licença ainda, que ele ia ter que arranjar. Daí eu falei, deixa que eu vou tentando usar o Atom ali até que consiga. Daí, basicamente, eu consegui fazer tudo que os PA ali faziam, só que em outra ideia, que é de código aberto, que eu sempre usei. Então, falei pra ele que não precisava. Até hoje estou usando o Atom e o Debeaver ali. Economizou uns 300 conto desse ano. Verdade? Economizei uns pila. É, Daí eu dei alguns exemplos aqui de coisas que a XC já usa, que são de código aberto. E basicamente eu descobri que a XC roda praticamente inteira com software livre ou código aberto. Na verdade, praticamente tudo. Daí tem esse Virtual Stallman aqui. É basicamente um mini Stallmanzinho que roda no terminal e fala se teu Linux ali você instalou pacotes proprietários. Ele não pega o repositório non-free do Debian, até porque, aqui eu criei uma VM ali no controller, só para fazer esse teste, né? É... Ele não tá digitando. Triste. Muito triste, não tá digitando. Não caiu a conexão? Se pá, caiu. Mas enfim, não é tão importante, na verdade. Jogar na VPN, se não tiver. Aí é uma verdade. Minha internet caiu de meio-dia e esqueci de conectar de novo. Mas basicamente ele fala lá que não tem nenhum pacote não free no teu Debian ali, e o Richard Stallman ia ficar orgulhoso. Mas na verdade tem, né? Ele só não pegou. Beleza. Tem uns tópicos opcionais aqui, se vocês quiserem entrar. Basicamente tem algumas coisas para falar do Wine, sobre a migração, quando um usuário vai sair de um sistema operacional e ir para Linux, se ele quiser. A compatibilidade de aplicativos, sistemas operacionais de celulares e a questão de jogos no Linux. Se você tiver interesse em algum aí.
Bom, eu quando migrei pro Linux sofri tipo bicho. Eu acho que até hoje tem um monte de lixo. Eu formatei meu notebook e ainda tem um monte de lixo e repositório cagado ali. Deve ter virado um saci ainda. E eu fiquei por um mês e meio tentando instalar um SQL Pro no Linux e daí eu descobri que não era possível. Mas é só até se adaptar, né? Enfim, só achar alternativas. É, o SQL na verdade é open source, mas é open source numa tecnologia proprietária da Apple, né? Então não vai funcionar mesmo. É, se você estiver a fim de falar, dá pra falar disso aqui. Daí, na verdade, vocês que decidem aí. Se vocês quiserem digitar no chat o número, se pá. Só não sei como é que vê o chat. Não? Tem que a root? Tem. Sério? Mas só tem. Tem 7 perguntas só. Ah, na verdade tem outra coisa também. Meu, quase que eu esqueço de falar. Sobre aquela questão de comunidade que eu estava falando. Basicamente, tu não necessariamente precisa ter uma comunidade para fazer um software. Tu pode ter uma comunidade para disponibilizar dados. Quando eu fui fazer a script de CEP lá para ajudar a gente na importação, eu encontrei essa comunidade aqui. Basicamente, eles disponibilizam a base de CEP deles inteira, ou quase inteira, para download. E ainda falam que o que os correios ali fazem com o CEP não é legal, então eles disponibilizam aqui. Daí eles seguem a Open Database License, né? Que é basicamente deixar o database deles aberto. Beleza, aqui do Virtual Richard Stallman. Ó, não sei se vocês conseguem ver ali, tá escrito No Non-Free Packages Installed on... Aqui vai falar o usuário. Daí o Richard Stallman ficaria orgulhoso. Tem Open Hardware também, essa empresa vive de vender hardware, só que a arquitetura do CPU deles é completamente aberta. Ah, tem esse post do DuckDuckGo também, que eles ensinam a como viver sem a Google. DuckDuckGo é o buscador ali que eu uso. Eu encontrei isso aqui, então achei legal. Basicamente eles dão um monte de opções ali, né? E principalmente esse sistema operacional aqui eu queria falar um pouco, que ele é de software livre e... Oh, não é isso que eu queria. Um monte de imagem de Jesus aí. Calma aí, tem muito a ver com Jesus, tu vai entender. Pior que é bom você daquele gol aí. É pra iluminar os caminhos. Trouxe certinho. Que tem muito a ver com Jesus, né? Basicamente, esse cara aqui, o Terry Davis, é uma história muito triste, na verdade, que aconteceu com ele. Ele ficou doente ali, desenvolvendo esse sistema. Esse sistema não é baseado em nada e ele desenvolveu uma linguagem para desenvolver esse sistema. É um sistema de domínio público e ele desenvolveu com a linguagem C divino. O sistema ali tem um monte de referências bíblicas ali e tudo. Se tu dá um atalho no teclado, ele printa um versículo da Bíblia. É isso aí. O pessoal ali geralmente usa o PHP divino, né? O C divino não tinha ficado ainda. Mas ele acabou ficando maluco. Daí esse sistema foi descontinuado, não, né? Até porque de domínio público nunca vai ser. Mas aqui. Basicamente essa interface dele. Ignora as imagens de Jesus ali, por favor. Esse aí é só Jesus da manutenção Ô, agora. cara, mano, tentando me converter pra ateu. Enfim.
Aí ele ficava fazendo live ali, falando versículo bíblico. Ele falou que recebeu uma mensagem divina, por isso estava fazendo esse sistema. Enfim. Acho que é mais ou menos isso aí. Tem os tópicos opcionais aqui, mas na verdade tava com ele aberto. Triste. O pessoal pediu pra falar do tópico número 1. Deixa eu ver. Beleza. Vamos lá. Esse Wine, o que o Wine é? Eu coloquei entre aspas ali, emular, mas ele não é um emulador e os desenvolvedores dele não gostam que chame de emulador, até porque o nome dele é um acrônimo. WNE, Wine is not an emulator. O que ele faz é ter uma camada de tradução. Ele vai pegar o aplicativo que é desenvolvido para Windows, geralmente é para Windows. Ele vai pegar ali, vai colocar uma camada de tradução, como se fosse uma camada de driver, e vai traduzir para algo que o Linux entenda. Geralmente esse Wine é mais usado para traduzir jogos, né, de Windows para Linux. E ele tem uma perda de desempenho se o jogo rodar muito bem de até 5%. Ou seja, tu vai conseguir rodar o jogo muito de boa. Se ele tá rodando bem, ele nunca chega a 5% de perda, né? Ou seja, tipo um emulador. Viu? Ó. Só pegar no pé. Ele não é um emulador por quê? Os emuladores, eles basicamente têm que simular, vamos supor, um emulador de Play 2. Ele tem que simular todo o hardware do Play 2 e o software para daí rodar o jogo. É por isso que um emulador de Play 2 é tão pesado. Um tradutor não. Ele só vai pegar ali as informações que o DirectX manda pro teu computador ali, para tua parte visual, e transformar em OpenGL ou em Vulkan, né? Não sei se vocês já ouviram falar em DirectX e Vulkan, mas DirectX é um negócio usado para desenvolver jogo para Windows. Inclusive, o próprio Windows faz isso também, né? Ele lê o que o DirectX faz, né? Para criar as instruções pro CPU e pro vídeo, né? Do Windows, né? E não é uma emulação, né? Ele mesmo interpreta a biblioteca dele, né? Tipo, ele passa a biblioteca pro desenvolvedor fazer o jogo, né? E depois trabalha com a interpretação dessa biblioteca. E o Wine tenta fazer a mesma coisa. Só que como eles não têm acesso ao código-fonte do Windows, fica um pouquinho mais difícil. Não tem acesso ao código-fonte do Windows e nem do DirectX, né? Então, eles são cegos, né, nesse pedaço. Exatamente. Por isso que eles são muito melhor, né? Porque eles, mesmo sem ver, eles conseguem fazer melhor ou igual, né? É um projeto muito, muito respeitável, na verdade, pelo tanto que eles conseguiram evoluir já. Tanto no Chrome OS, o Chrome OS lá que roda um sistema da Google, tem uma empresa ali que usa o Crossover, que é para rodar aplicativos de Windows no Chrome OS. Eles basicamente rodam Wine, tipo, por padrão. Aí na questão de jogos ali, tem esse Lutris aqui, que é uma interface gráfica para aquele Wine. Vamos supor, tu gosta de jogar Overwatch. Tu vem aqui, clica em install e é aquela instalação de Windows. Next, 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 finish. Tá funcionando o teu jogo. É a comunidade que faz os scripts ali pro Wine, para deixar ele rodando o melhor possível, né? Acho que é isso. Passar o link do Kahoot. Tá. Como é que faz para passar o link?